Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de dielétricos, né? Na última aula a gente viu como calcular o potencial elétrico para uma certa polarização do meu material. Na aula de hoje a gente vai aplicar isso para um exemplozinho simples, onde a gente consegue calcular tudo explicitamente e compreender bem os resultados. Então vamos só relembrar muito brevemente o que a gente viu nas últimas aulas, né? Bom, a gente viu que dielétricos, na verdade, eles, né, são caracterizados por essa falta de mobilidade dos elétrons, né? Os elétrons, mas as cargas do meu material estão relativamente fixas nesse material, e esses materiais podem apresentar uma certa polarização, ou seja, eles podem apresentar uma distribuição de dipolos. Essa distribuição de dipolos pode ser gerada de duas maneiras, ou pela presença de um campo externo que vai aumentar a separação entre as cargas e vai gerar um pequeno momentozinho de dipolo, ou pode ser um próprio momento de dipolo intrínseco, né? Esse material aqui pode ser feito por algum tipo de molécula que apresenta já um momento de dipolo intrínseco. Então, quando eu tenho um conjunto grande de moléculas, elas vão ter um certo momento de dipolo, tá? Só uma observação, né? Dependendo se essas moléculas estiverem orientadas de maneira completamente aleatória, o momento de dipolo total vai ser nulo, porque vai ter cada uma apontando para uma direção. Quando a gente somar todos esses dipolozinhos, dá um momento zero ou uma polarização nula. Então, mesmo que um material seja formado dessas moléculas, não é necessariamente verdade que essas moléculas vão gerar uma polarização no meu material. Por exemplo, se eu tiver um líquido ou um material onde as moléculas estão orientadas de maneira aleatória. Mas para certos materiais, por exemplo, materiais sólidos ou que têm uma certa regularidade cristalina, pode ser que todas as moléculas estão de fato alinhadas, organizadas de certa maneira, que vai me dar um momento de dipolo não nulo ou uma polarização não nula. Ou pode até ser que eu pego esse material com uma polarização total nula, coloco num campo externo, e a gente viu que o efeito vai ser que os momentos de dipolo que poderiam estar apontando em qualquer direção, eles todos vão se alinhar com o campo elétrico, e aí eu vou ter uma polarização não nula, tá? Para a gente, de novo, não vai interessar como essa polarização surgiu, mas a gente vai assumir que esse material tem uma certa polarização. E a gente viu, né, que essa polarização, que nada mais é do que uma densidade de momentos de dipolo, ela é dada pelo vetor polarização, que pode mudar de ponto a ponto no meu material. E se eu quiser calcular qual é o potencial elétrico que esses dipolos geram, né, ou seja, qual é o campo elétrico ou o potencial elétrico que esse material vai gerar, eu posso calcular ele dessa maneira aqui, né, como se o meu material, né, tivesse duas densidades de carga, uma volumétrica, dado por menos o divergente do meu vetor polarização, e uma superficial, dada pelo produto escalar do meu vetor polarização, com o versorzinho normal à superfície. Então, isso é o que a gente chama de cargas induzidas. A gente viu que, na verdade, de fato, elas correspondem a cargas no meu material, né? Mas elas podem ser calculadas a partir desse vetor polarização, que normalmente é uma quantidade mais fácil de ser determinada. E aí o que a gente vai querer fazer na aula de hoje é discutir um exemplo bem simples, de um material dielétrico bem simples. Então, imagina que eu tenho um certo material dielétrico que é formado por duas esferas, uma com carga negativa e outra positiva, uma superposta à outra, né? Então, esse é um material neutro. E aí eu vou querer, né, estudar como é que vai ser o campo elétrico gerado por esse material dielétrico quando eu coloco ele na presença de um campo externo, né? Então, quando eu colocar ele na presença de um campo externo, a, a densidade, a minha esfera de cargas positivas vai se deslocar em uma direção e a negativa para outra, né? Semelhante a um exemplo que a gente fez algumas aulas atrás, onde eu tinha uma carga pontual e uma esfera negativa. Só que aqui vão ser duas esferas. Eu vou assumir que a distribuição de cargas é uniforme e não é alterada pelo campo externo. Então, o único efeito vai ser um pequeno deslocamento entre as duas esferas. Então, né, aqui eu estou ilustrando o que eu falei para vocês. Quando eu coloco num campo externo, a minha esfera positiva vai querer se deslocar para cima, a negativa para baixo. Então, isso vai gerar um pequeno deslocamento D
entre os centros das esferas, que eu vou assumir é bem pequenininho. Né? Por que as esferas não se escapam completamente? Porque uma atrai a outra. Né? Então, vou imaginar que esse D é um deslocamento bem pequenininho. Tá? Tão pequeno que a gente vai ver, a gente vai poder quase que aproximar isso ainda assim como uma esfera. Tá? Então, vamos lá, vamos olhar o que está acontecendo com as cargas na minha esfera. Né? Então, inicialmente eu tinha a carga positiva exatamente em cima da negativa, então, o meu material era completamente neutro e não polarizado. E aí, quando eu coloco o campo externo, uma se separa da outra justamente por essa distância D. Né? Então, se eu olhar, por exemplo, para a carga que estava aqui no topo e a carga que estava no topo da esfera positiva, a distância entre elas é justamente D. Certo? Então, essas cargas vão se separar, todas as cargas do meu material vão se separar justamente por essa pequena distânciazinha D. E aí eu vou assumir que ela é tão pequena que eu posso aproximar essa distribuição de cargas por um dipolozinho dado por Q vezes D, onde Q é a minha carguinha positiva aqui. Certo? Então, isso é para uma única molécula no meu material. E aí eu já sei, então, nesse caso, é tão simples que eu consigo até dizer ou calcular explicitamente qual vai ser o vetor polarização. Né? Então, se eu olhar para um voluminho bem pequenininho aqui, que só inclui duas cargas, certo? Então, imagina que eu seleciono um voluminho que só está pegando duas carguinhas aqui, então só está pegando um dipolo. Então, o meu vetor polarização, a gente vê nesse ponto do espaço, vai ser igual a essas cargas vezes a distância entre elas, que é justamente esse momentozinho de dipolo, dividido por esse volumezinho. Mas essa carga dividido por esse volumezinho é justamente a densidade de cargas da minha esfera, né? Que é uniforme. Tá? Então, esse Q sobre V é justamente a densidade de cargas da minha esfera. Lembrando que uma tem uma densidade positiva e a outra tem uma densidade idêntica, mas negativa. Então, eu chamei essa densidade de ρ0. Então, o meu vetor polarização nada mais vai ser do que ρ0 vezes D. E a gente vê que isso é constante, porque essa densidade de cargas é uniforme. A gente vê que se em alguns lugares do meu material eu tivesse mais cargas do que outro, esse vetor polarização não seria uniforme. Mas nesse caso aqui ele vai ser uniforme, então ele vai ter basicamente, ele vai apontar nessa direção, né, do meu vetor de deslocamento entre as cargas, e ele vai ser constante ao longo do meu material. Tá? Então, isso é só uma maneira da gente, nesse caso super simples, ver de fato o que é esse vetor polarização. Né? Nesse caso, é simplesmente a densidade de cargas de uma das esferas, no caso da esfera positiva, vezes essa distânciazinha. Tá? E ele aponta na direção do campo externo, tá? Que eu vou chamar depois de direção Z. Então, a gente quer, né, calcular o campo elétrico gerado por essas duas esferas deslocadas. E a gente pode fazer isso de duas maneiras. Esse é um sistema tão simples que a gente pode esquecer qualquer coisa sobre polarização e simplesmente aplicar a lei de Gauss. Né? A lei de Gauss me permite facilmente calcular o campo elétrico de uma esfera, da outra vai ser análogo, só que eles vão estar um pouquinho deslocados, e eu vou poder calcular o campo elétrico total, que vai ser a soma desses dois campos elétricos. Ou a gente pode enxergar esse problema como uma esfera um pouquinho polarizada, né? Não um pouquinho polarizada, mas polarizada por esse vetor polarização constante que a gente já determinou. E aí, dado esse vetor polarização, eu posso calcular as cargas induzidas, calcular o potencial elétrico e daí calcular o campo elétrico. Então, só para a gente ver que, de fato, os dois cálculos são iguais, a gente vai aplicar esses dois métodos. Tá? Um não usa nada de polarização, certo? E o outro, que parece ser completamente diferente, né, que usa esse vetor polarização, o cálculo vai ser bem diferente, mas a gente vai ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. E vai ajudar também, esse problema também nos ajuda a entender um pouco o que é essas densidades de cargas induzidas. Tá? Então vamos lá, vamos primeiro começar com esse método aqui, que é um método mais simples, né? A gente basicamente vai utilizar resultados que a gente já conhece bem,
certo? Então, vamos lá. Usando a lei de Gauss, certo? Eu vou ter o campo elétrico da minha... O campo elétrico total vai ser a soma do campo elétrico da minha esfera positiva somado com o da esfera negativa. E aí eu vou assumir que o meu sistema de coordenadas ele está centrado na minha esfera positiva, certo? Então, se eu tenho um ponto R qualquer aqui, pode estar fora ou dentro da minha esfera, o campo elétrico gerado pela esfera positiva, se a gente aplicar a lei de Gauss, a gente vai chegar justamente nesse resultado aqui. Então, dentro da esfera positiva, ele cresce com um Rzinho, e fora, ele é como se fosse de uma carga pontual. Em ambos os casos, ele é sempre radial. Para a esfera negativa, eu vou ter algo muito semelhante, só que a distância do meu ponto para o centro da esfera, né, como essa esfera está deslocada, essa distância agora vai ser dada por esse vetorzinho Rzinho, né, que vai ser o vetor R mais esse vetorzinho D, que aponta justamente do deslocamento do centro da minha esfera, que aqui está na direção Z. Certo? Então vai ser, na verdade, a diferença desses dois vetores, que vai ser esse Rzinho aqui. Então, para a minha esfera vermelha, o que interessa é esse Rzinho, que é a distância do ponto até o centro dessa esfera. Tá? Então, vai ser completamente análogo ao resultado anterior, mas aqui o que eu vou ter é esse Rzinho. Tá? Ok, então vamos analisar o que acontece fora e dentro da esfera. A gente lembra que eu estou assumindo que esse Dzinho é tão pequenininho que eu não vou considerar essa região aqui, ela vai ser efetivamente desprezível para mim, então eu vou assumir que ou eu estou aqui dentro ou eu estou aqui fora. Tá? Então, para pontos fora da esfera, não, vamos começar com pontos dentro da esfera, o que eu vou ter vão ser essas duas contribuições aqui dos meus campos elétricos, certo? Então, eu vou ter, se eu somar aqueles dois termos, eu vou ter 4π ε0, 1 sobre r ao cubo. E aí, para a esfera positiva, aqui dentro o que eu tenho é justamente o vetor r. Aqui o que eu vou ter é esse vetor rzinho curvado, certo? Então, aqui eu vou ter r menos rzinho, porque eu lembro que a esfera negativa tem uma carga negativa e, portanto, tem esse sinal de menos aqui. Mas aí eu lembro que o meu Rzinho curvado pode ser escrito como R mais D na direção Z chapéu. Tá? Então isso simplifica bastante, esses dois termos cancelam aqui. Né? E aí isso me dá, portanto, que o meu campo elétrico total para um ponto fora da esfera, desculpa, para um ponto dentro da esfera, né? Então se eu estou qualquer ponto aqui dentro, esse campo elétrico vai ser menos QD sobre 4π ε0, 1 sobre R ao cubo, na direção Z chapéu. Ou seja, se a gente olhar aqui dentro, né, dessa expressão, a gente vê que esse campo elétrico é constante, né, e aponta para baixo. Né? Então, eu vou ter um campo elétrico constante apontando para baixo aqui, dentro da minha esfera. Só que a gente vai querer reescrever isso de uma maneira um pouco mais conveniente, para a gente poder comparar com o resultado mais para frente. Né? Então, eu lembro que, né, essa carga aqui eu posso escrever como a densidade de cargas da esfera positiva vezes o volume, que é 4π sobre 3r ao cubo. Né? Então, eu posso reescrever isso aqui em termos da densidade. Em termos dessa densidade, isso vai ser ρ0 sobre d. Vai aparecer um 3 aqui, que vem justamente desse volume da esfera total, na direção Z chapéu. E aí a gente vê o que apareceu aqui. Né? ρ0d vezes Z chapéu. A gente lembra que essa é justamente o vetor polarização que a gente tinha encontrado. Né? É justamente esse vetor polarização. O meu D aqui, na minha escolha do sistema de coordenadas, aponta na direção Z. Então, aquele termo que a gente encontrou aqui, é justamente o meu vetor polarização. Então, o meu campo elétrico para um ponto qualquer dentro da esfera vai ser menos o vetor polarização sobre 3 ε0.
E como a polarização é constante, esse campo elétrico é constante. Tá? Essa forma do campo elétrico vai ser mais conveniente para a gente comparar quando a gente for aplicar o segundo método. O que acontece fora da esfera? Bom, fora da esfera é bem simples, né? Se eu tiver um ponto qualquer aqui fora, o que eu vou ter efetivamente, a gente sabe que o campo da esfera é como se fosse o campo de uma carga pontual. Então, é como se a minha esfera positiva fosse uma carga pontual aqui e a negativa uma carga pontual aqui. E essa distância, a gente lembra, é D, que é algo bem pequenininho. Tá? Então, o meu campo elétrico aqui fora vai ser a soma do campo dessas duas cargas pontuais. E eu vou assumir que essa distância é bem pequena, então vou fazer a aproximação de dipolo novamente. Né? Então, se eu expandir essa expressão assumindo que D é bem pequenininho, isso aqui vai me dar que D sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R ao cubo, 3 cosseno θ na direção R chapéu, menos Z chapéu. De onde que vem essa expressão? Né? Tem que trabalhar um pouco, eu não vou fazer essa conta aqui para vocês, mas é expandir esse termo aqui, assumindo que D é muito pequeno, muito menor do que R. Né? Então, no limite em que D é zero, esses dois termos se cancelam. Então, o primeiro termo dessa expansão anula com esse daqui, e o que sobra, em primeira ordem, são esses termos aqui. E aí eu posso reescrever isso, né, da seguinte maneira. Isso vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R ao cubo. QD, eu lembro que é justamente esse momento de dipolo, só que agora é o momento de dipolo total, né, dessas duas esferas. E ele aponta na direção Z. Então, eu posso reescrever essa expressão como 3P produto escalar R chapéu. Esse P produto escalar R chapéu, como o P aponta na direção Z, isso aqui vai me dar um cosseno de θ, que combinado com esse QD vai me dar justamente esse primeiro termo aqui. E o segundo termo nada mais é do que o meu vetor polarização. Tá? Porque é QD na direção Z, que é justamente esse vetorzinho aqui. Então, posso reescrever esse campo elétrico fora das esferas dessa maneira. Lembrando que o meu vetor... não é o vetor polarização, desculpa, esse é o momento de dipolo total desse meu sistema, pode ser escrito como QD na direção Z. Ou seja, se eu estiver fora dessa esfera, né, dessas duas esferas deslocadas, o campo elétrico é como se fosse de um dipolo, só que o dipolo é dado pela carga total das esferas, distanciadas daquela distanciazinha D, que eu estou assumindo é bem pequena. Tá? Então, notem, a esfera em si não precisa ser pequena, o que precisa ser pequeno é só o deslocamento entre as duas. Tá? Então, a gente achou o campo dentro da esfera, ele é constante, fora é como se fosse de um dipolo. Agora vamos tentar chegar no mesmo resultado, mas usando diretamente a polarização e as cargas induzidas. Tá? Então vamos fazer um método completamente diferente agora e a gente vai verificar que a gente vai chegar no mesmo resultado. Por que a gente vai fazer tudo isso? É só porque a gente vai ver que, primeiro, não tem nada de muito diferente no que a gente está assumindo. Né? Essa polarização, de fato, me descreve bem esse sistema. Isso também vai nos permitir entender um pouquinho as cargas induzidas. Então, vamos lá. Agora a gente vai pensar que eu tenho um vetor polarização constante, que a gente já determinou. A gente lembra que esse vetor polarização nada mais era do que ρ0 na direção D, que vai ser ρ0 d Z chapéu. Esse é o nosso vetor polarização. E aí a gente vai querer calcular primeiro as cargas induzidas, né, por esse vetor polarização, e daí calcular o potencial elétrico. Então, a primeira coisa que a gente nota é que como esse deslocamento das esferas é muito pequenininho, em toda essa região do espaço aqui, onde as duas ainda coincidem, a densidade é nula. A densidade total de cargas é nula.
né? Porque eu tenho sempre uma carga positiva e uma negativa, uma em cima da outra. Onde isso não vai acontecer é só nessa regiãozinha bem pequena aqui. Tá? Mas a gente vai assumir que esse volume é desprezível, porque D é bem pequenininho, ou seja, a nossa densidade de cargas vai ser zero. Mas isso, obviamente, também a gente pode tirar diretamente do nosso vetor polarização, né? A gente lembra que a densidade de cargas induzidas é menos o divergente do meu vetor polarização, e esse vetor é constante, então essa densidade de cargas é nula. Tá? Então, para o nosso sistema aqui, eu não tenho cargas dentro do meu volume. Né? E isso dá para visualizar, né? Assumindo que esse deslocamento é bem pequenininho. Mas e as cargas, e a densidade de cargas superficial? Então, vamos olhar nesse pequeno deslocamento aqui, né? Imagina que isso aqui é bem pequenininho. O que isso vai me gerar, efetivamente, é como se eu tivesse uma pequena distribuição de cargas na superfície da minha esfera e uma distribuição aqui em cima e uma distribuição aqui embaixo. Ela vai ser máxima nessa região, onde eu tenho uma espessura maior, e nessa região aqui. E nesses pontos, essa densidade de cargas vai ser zero. Então, esse pequeno deslocamento, de fato, me dá uma distribuição de cargas na superfície. E se eu olhar, por exemplo, bem aqui em torno do eixo Z, quanto de carga que eu vou ter aqui? Bom, vai ser a densidade de cargas vezes essa espessura, que é justamente Dzinho. Certo? Então, isso me dá a minha densidade superficial no eixo Z. Se eu for saindo do eixo Z, essa densidade vai diminuindo. Quando eu chegar aqui a 90 graus no meu eixo Z, eu tenho uma densidade zero. Mas a gente não precisa, isso é só para a gente ajudar a gente a visualizar da onde está vindo a distribuição de carga superficial. Né? Mas a gente sabe calcular essa distribuição diretamente do meu vetor polarização. A gente lembra que é o vetor polarização com a normal à superfície do meu objeto. Nesse caso, a normal é justamente o vetor radial. Né? Então, isso aqui vai ser P, produto escalar com vetor radial. E a gente lembra que P é ρ0d na direção Z. Então, isso dá o produto escalar de Z com R, que é a cosseno θ. Então, isso aqui vai me dar exatamente ρ0d cosseno θ. Ou seja, a minha densidade de cargas superficial, ela é dada por ρ0d cosseno θ. E a gente vê que, de fato, ela coincide com essa distribuição dessas duas faixinhas aqui que estão sobrando no meu material. Então, como o D é bem pequenininho, essas faixinhas são como se fosse uma camadinha de cargas positivas em cima e uma camadinha de cargas negativas embaixo. E, de fato, se a gente olhar essa expressão, né, quando o θ for, por exemplo, π, que é um ponto aqui embaixo, isso aqui vai dar -1 e eu vou ter cargas negativas aqui embaixo. Quando o θ for 0, eu vou estar aqui e eu tenho cargas positivas. Quando o θ for π sobre 2, que vai ser exatamente aqui, eu não vou ter carga nenhuma. É justamente onde as duas esferas ainda estão coincidindo. Tá? Então, de fato, esse resultado aqui coincide com a nossa intuição, né, desse sistema. Tá? Ou seja, o nosso sistema agora ele pode ser substituído por uma casca esférica que não tem densidade de carga nenhuma aqui dentro, porque a gente viu que a densidade volumétrica é nula, mas tem uma densidade de carga superficial dada por um σ0 vezes cosseno θ, onde esse σ0 nada mais é do que ρ0d, ou o módulo do meu vetor polarização. Tá? Então, se eu quiser calcular o meu potencial elétrico, agora gerado por esse sistema polarizado, ele só vai ter um termo, que vai ser só a integral sobre a superfície, certo? Então, ele vai ser 1 sobre 4πε0. A integral sobre a superfície do meu sigma, né? O meu sigma é ρ0d cosseno de θ'. Aqui eu tenho que dividir pelo módulo de R menos R' e integrar sobre o meu elemento diário.
O meu elemento de área aqui vai ser R ao quadrado, seno de θ', d θ', d φ'. E eu teria que fazer essa integral. Não é uma integral impossível de ser feita, na verdade dá para fazer ela, mas a gente já discutiu esse problema, né? Se a gente olhar lá, quando a gente estava discutindo separação de variáveis, a gente discutiu justamente qual era o potencial elétrico gerado por uma distribuição superficial desse tipo. A gente também aplicou a expansão de multipolos para esse caso. Então a gente já tem a resposta, eu vou copiar e colar a resposta que a gente obteve anteriormente para a gente não ter que refazer esse cálculo. Então a resposta que a gente encontrou é o seguinte: dentro da esfera, o meu potencial vai ser R cosseno θ, e fora da esfera vai ser cosseno θ sobre R ao quadrado. Agora, a única coisa que falta a gente calcular é o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é menos o gradiente de V, que em coordenadas esféricas vai ser dado por isso daqui, já que o meu V não depende de φ. Então, o que eu preciso fazer agora é essa conta. Certo? Fazer essas derivadas. Eu vou ter, obviamente, o meu campo elétrico dentro da esfera e fora da esfera. Então, vamos calcular esse gradiente. Então, para um ponto dentro da esfera, o meu potencial é dado por isso daqui, e eu posso simplificar um pouco ele, lembrando que R cosseno θ é Z. Certo? E o meu sigma zero, que é aquela densidade de cargas induzida na superfície, na verdade é ρ0 vezes dzinho. Tá? Então, se eu calcular o meu gradiente de V aqui, agora é mais fácil eu fazer isso em coordenadas cartesianas, porque eu escrevi o meu potencial em termos da coordenada cartesiana Z. Isso aqui só vai ter uma componente, né? Porque as derivadas com relação a x e a y vão dar zero. Então, isso aqui vai ser ρ0d sobre 3ε0, dv dz na direção de z chapéu. Oh, desculpa. Me adiantei aqui. Isso aqui vai ser dv dz na direção de z chapéu, porque v não depende nem de x nem de y. Isso aqui vai ser, então, ρ0d sobre 3ε0 na direção de z chapéu. E aí eu lembro que isso daqui a gente já encontrou antes, né, algumas vezes agora. Esse é o vetor polarização, que é aquele vetor polarização constante ao longo da minha esfera. Então, isso daqui nada mais é do que o vetor polarização sobre 3ε0. Isso implica que o meu campo elétrico dentro da esfera é menos o gradiente de V, então é menos P sobre 3ε0, que é justamente o resultado que a gente encontrou antes. Então, se a gente voltar para o resultado que a gente tinha encontrado antes, aplicando diretamente a lei de Gauss, a gente vê que é o mesmo. Certo? Então, esse meu... o método de usar o vetor polarização para calcular as cargas induzidas, para calcular o potencial elétrico e para calcular o campo elétrico, de fato me dá o mesmo resultado como deveria ser. Né? Nesse problema em particular, é mais fácil usar a lei de Gauss. Tá? Mas para diversos outros problemas é muito mais fácil usar o vetor polarização, calcular as cargas induzidas e aí calcular o potencial elétrico. Então, o que acontece agora se eu estou fora da minha esfera? Bom, se eu estou fora da minha esfera, o meu potencial vai ser sigma 0 sobre 3ε0, r ao cubo sobre r ao quadrado cosseno θ. E agora não vai ter jeito, eu vou ter que realmente usar coordenadas esféricas, certo? Então, eu vou ter que calcular a derivada de V com relação a R, que vai ser menos 2 sigma 0 sobre 3ε0, r ao cubo sobre r ao cubo cosseno θ. E eu vou ter que calcular a derivada de V com relação a θ. Que vai ser simplesmente a derivada de cosseno, vai me dar menos seno. Vai ser menos sigma 0 sobre 3ε0, r ao cubo sobre r ao quadrado, seno θ. E aí, portanto, para eu calcular o gradiente, né, eu tenho que... Vai ser isso na direção r chapéu, mais 1 sobre r, derivada de θ, na direção θ chapéu. Então, se eu juntar tudo isso, o meu campo elétrico vai ser dado por essa expressão aqui, né? Isso aqui vem da derivada com relação a r, e isso aqui vem com a derivada com relação a θ.
E aí eu tenho que trabalhar um pouco essa expressão para a gente comparar com o que a gente encontrou antes, né? Lembra que antes a gente viu que esse campo elétrico fora nada mais era do que um campo elétrico de um dipolo, onde o momento de dipolo era dado por isso daqui. Esse Qzão é a carga total da esfera, né, de cada uma das esferas. Então, como é que eu posso reescrever isso daqui? Bom, eu lembro que a minha carga total é ρ0 vezes 4/3 de πr ao cubo. Tá? Então, por exemplo, r ao cubo ρ0 está aparecendo aqui. Então, isso eu posso escrever como 3 vezes a carga total sobre 4π. Na verdade, esse 3 também aparece aqui, então eu posso substituir tudo isso daqui por Qzão sobre 4π. Tá? Então, o meu campo elétrico eu posso escrever como Qzão sobre 4π ε0, 1 sobre r ao cubo. E agora, aqui dentro, eu vou reescrever isso da seguinte maneira. Eu vou usar aqui o meu versor z-chapéu, escrito em função dos versores de coordenadas esféricas, é dado por isso daqui. Né? Não é difícil, né? Se eu tenho um ponto R aqui qualquer, o vetor R-chapéu vai estar apontando nessa direção, θ-chapéu nessa direção, eu posso decompor o meu vetor z-chapéu exatamente dessa maneira. Tá? Então, esse termo que aparece aqui, ele pode ser substituído por essa expressão, R-chapéu cosseno θ menos E. E aí eu vejo que esse R-chapéu cosseno θ pode somar com esse termo aqui. Então, isso tudo simplifica para 3 cosseno θ R-chapéu menos E-chapéu. Tá? Ups, esqueci que tinha um Dzinho aqui que veio desse termo. Então, agora a gente está praticamente pronto para escrever o resultado que a gente já tinha encontrado antes, né? Que era simplesmente esse QDzinho eu posso escrever em função do meu momento de dipolo total, certo? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0, 1 sobre r ao cubo, 3 produto escalar de P com R versor na direção do R versor. A gente já encontrou isso aqui antes, né? Esse produto escalar vai me dar justamente o cosseno θ, menos o meu vetor Pzinho. Então, de fato, a gente chega no mesmo resultado que a gente tinha encontrado antes. Esse é justamente o campo elétrico de um dipolo. Né? Então, usando essa densidade de carga superficial nesse problema, de fato, a gente encontra o mesmo campo elétrico que a gente encontraria aplicando a lei de Gauss. Tá? Qual é a cara desse campo elétrico? Bom, ele é constante dentro da minha esfera e aponta para baixo. E fora da minha esfera é como se fosse um campo de um dipolo. Tá? E segue linhas assim. Tá? Então, essa é a cara do campo elétrico. E a gente calculou ele dessas duas maneiras para, de fato, ver, né, interpretar melhor o que são essas cargas induzidas e ver que, né, usar esse método de cargas induzidas, de fato, dá o resultado correto. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns exemplos de elétricos polarizados. Tchau, tchau.